Salmo número 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não me permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não desceste à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltastes o rosto e fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, meu auxílio. Converteste meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é aquela que sempre nos dá lições de vida, Deus. Ela nos ensina, nos faz olhar para as bênçãos do Senhor, Deus. E que mais uma vez, ao estudar esta palavra, Deus, sejamos cheios da alegria do Senhor, ó Deus, e da gratidão que tanto precisamos ter, ó Deus, a cada dia. É isso que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós temos falado sobre um tema, a grandeza do Criador. Numa primeira mensagem, ressaltamos este poder de Deus. Deus, o único Deus, Senhor sobre todas as coisas. A grandeza do Criador é vista pelas obras do Senhor, por tantas coisas que nós temos. Tudo que se encontra é porque Deus o fez. A partir daí, nós somos chamados então a glorificar o nosso Deus e a servir ao Senhor. Mas eu creio que diante da grandeza do Criador, de tantas coisas que nós podemos ver em Deus, a bondade de Deus, é a gratidão dos nossos corações. A gratidão é uma das melhores coisas da vida. Viver agradecido é viver. O contrário também é difícil. Você já viu uma pessoa triste? Geralmente uma pessoa triste é uma pessoa que reclama muito das situações, das coisas. Mas a gratidão, ela nos faz viver melhor. E pense bem, irmãos. Basta você olhar e lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz em seu lugar, para que você fosse vivo. Somente isso seria motivo suficiente para a gente viver todos os nossos dias gratos a Deus. E quando nós olhamos, para a nossa vida e percebemos que esses dias são tão rápidos, passam tão rápido, mais um motivo para nós agradecermos a Deus. Porque nós sabemos que mais do que esses pequenos dias que nós temos aqui, é a vida eterna prometida por Jesus, a qual nós cremos. Então é muita felicidade, irmãos, poder saber que nós temos uma vida eterna com Jesus. Se nós olharmos para Deus, para a sua palavra, nós podemos viver assim. Este salmo é um salmo de gratidão. Nós encontramos aqui Davi
agradecendo a Deus por um grande livramento. Não se sabe se realmente ele passou por uma situação na qual ele está agradecendo, ou se no final de sua vida ele começa a olhar, né, tantas dificuldades que ele passou e começa a agradecer a Deus por ela. E ele agradece a Deus, falando que por certo momento ele achou que não teria problemas mais na vida. Está tudo muito fácil, sou um rei poderoso. Mas ele viu que por isso, né, por essa suficiência, ele estava se afastando um pouco de Deus. Mas aí ele viu a necessidade de buscar a Deus. E ele conta que ele clamou ao Senhor, implorou ao Senhor, e como que se dissesse, né, Senhor, por que eu vou morrer? Eu não posso morrer. Que valor terá eu morrer nessa hora, nessa situação? Então ele vê que Deus o auxiliou, o libertou. São versículos muito bonitos. Versículo 11: converteste o meu pranto em folguedos. Pranto é muita dor, né? Você reclamar, você chorar, e folguedos, a ideia de muita alegria. É isso que o Senhor Deus fez com a vida dele. Transformou a vida dele. Nesse texto, irmãos, para que a gente possa ter um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de acréscimo, né, na nossa vida, nós podemos ver aqui perguntas a respeito da gratidão. A primeira pergunta é: gratidão por quê? Eu sei que parece uma pergunta difícil, né? Mas será que alguém pode dizer gratidão por quê? Mas isso aí já demonstra ingratidão, né? Quem faz essa pergunta, gratidão por quê? Demonstra ingratidão. Mas pode sim ser feita. Gratidão por quê? Tantos problemas, tanto sofrimento, ser agradecido. Mas aí nós percebemos o que Davi diz: graças porque tu me livraste. Versículo 1: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. A nossa gratidão, por quê? É por causa do livramento do Senhor, pelas bênçãos do Senhor. Como o próprio salmista diz no versículo 5: pois não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. A gente tem a noção ao contrário, né? Parece que a dor dura a vida inteira, e o favor, a bênção, duram parece que é tão rapidinho, né? Mas é o contrário. Os problemas passam e nós encontramos a bênção de Deus na nossa vida, o favor de Deus na nossa vida. O sofrimento é passageiro e a gratidão deve ser grande na nossa vida. Sabe por que às vezes a gente tem essa noção de que o sofrimento é prolongado, é maior do que as bênçãos? Pela forma que nós olhamos o sofrimento. Às vezes nós olhamos com uma lente de aumento para ele. Quantas vezes nós colocamos foco no sofrimento, nas dificuldades? E o foco, como diz aqui a palavra foco, quando você foca alguma coisa, aquilo se torna mais evidente, se torna o centro da sua atenção e se torna maior do que as outras coisas. Se eu estou com foco aqui na Bíblia, ela é o que tem de maior aqui. O resto são vultos. Se a gente olhasse mais para as bênçãos, e aí eu digo que a gente nem precisa ampliar a bênção, não.
Só perceber as bênçãos, elas são tão grandiosas, olhar para as bênçãos de Deus, nós vamos perceber como as coisas boas acontecem tantas na nossa vida. Nós devemos dar graças a Deus a cada dia por tantas bênçãos que estão diante de nós. E às vezes há dificuldade. E parece que quanto mais favor a gente tem, mais a gente parece que encontra motivos para reclamar, não é? Isso é tão ruim para nós, porque quantas vezes a gente tem tanto favor e não enxerga, e reclama de algumas coisas pequeninas. E a gente vê exemplos tão bonitos de pessoas simples, pessoas pequenas, exemplos de gratidão, que a gente fica até com vergonha, né? Eu vi uma história de um jornal. Esse jornal publicou no Dia de Ações de Graças essa história, que uma professora pediu para seus alunos desenhar em um papel algo que seria motivo delas agradecerem, motivo de gratidão. Aquelas crianças eram crianças muito pobres, e ela ficou pensando, né? O que essas crianças vão desenhar? Será que elas vão desenhar alguma coisa que elas nem têm? E aí disse que uma das crianças desenhou uma mão. E a professora ficou muito curiosa, né? Uma mão. Será que é a mão de Deus? Será que é a mão de alguém importante que ajudou? O que será isso? E quando ela perguntou, a criança disse: é a sua mão, professora. E aquela professora ficou de certa forma emocionada. E ela lembrou que aquela criança era uma das que mais precisava mesmo da professora, que na hora do recreio a professora sempre lembrava de pegar pela mão dela e levava ela lá no lugar onde ela poderia beber a água. A mão da professora. Uma coisa tão pequena, não? Ela poderia desenhar qualquer coisa. Qualquer coisa. E ela lembrou da professora. Às vezes tem gente que lembra da professora para reclamar da professora, né? Quantas coisas, irmãos, nós reclamamos delas. E quantas vezes nós esquecemos que são bênçãos para nós. E é tão interessante que parece que as mesmas coisas que nós reclamamos são as coisas que são bênçãos para nós. Quantas vezes você está reclamando do seu carro, mas o carro é uma bênção que Deus te deu. Quantas vezes você reclama do seu trabalho, mas esquece que a bênção que Deus te deu é o trabalho. Não vou nem ir para o casamento, né? Porque nenhum marido reclama da esposa e nenhuma esposa reclama do marido. Mas são tantas coisas que a gente luta tanto para conquistar, e depois que conquista, é por elas que nós vamos reclamar, ao invés de agradecer a Deus pelas bênçãos. A segunda pergunta que eu quero tirar aqui do texto, já mais no finalzinho, é: para quê? Versículo 12. Para que agradecer? Deus é dono de toda a glória. Nós estamos, né, num outro domingo, que Deus tem luz própria. Você dá glória a Deus, não é para que Ele tenha luz, para que Ele seja grande. O homem precisa disso, né? Se ninguém falar bem de você no seu serviço, você não é conhecido. Você precisa do outro para aparecer. Deus não. Por que nós damos glórias a Deus então? Porque Ele é digno de toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Então gratidão para quê? Gratidão é para a glória de Deus, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. O espírito não se cale. A gratidão é esse reconhecimento das bênçãos de Deus no nosso coração. A gratidão, ela realmente é uma expressão da minha sabedoria, é uma expressão de reconhecimento mesmo.
para glorificar a Deus. Então eu não agradeço a Deus como se eu estivesse pagando a Deus por alguma coisa. Eu agradeço a Deus porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor. E aí a gente vem, né? Deus é tão grandioso, as bênçãos de Deus são tão grandes que não dá para medir o que nós daremos ao Senhor. Exatamente por isso, como nós não temos como pagar, nós pagamos de certa forma, entre aspas, com a nossa gratidão, com a nossa adoração a Deus. Nós vimos isso no Salmo 116, 12 a 14, que darei ao Senhor, e depois ele diz: tomarei o cálice da salvação, cumprirei os meus votos na presença de todo o meu povo, invocarei o nome do Senhor. Ou seja, que darei, quando ele faz essa pergunta, que darei, ele não está pensando em algo, né? É uma pergunta que exatamente diz o seguinte: não tenho como pagar, como agradecer ao Senhor. E eu lembrei daquela música antiga, Meu Tributo: como agradecer pelo bem que tens feito a mim, vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. Quando nós somos tomados, né, por essa consciência da bênção de Deus na nossa vida, a gratidão é tão grande que a gente não tem como falar, como expressar, não tem como agradecer. Quando a gente ganha um presente, o que a gente faz? Pergunta quanto foi? Quanto é? Tira a carteira. Ah, obrigado. Quanto que é mesmo? É presente, é graça. E quanto maior o presente, não tem mesmo o que falar, o que fazer. Quando Deus vem diante de nós, a sua graça, o que fazermos? Se não agradecer a Deus, demonstrar essa gratidão através de dar glórias a Deus. Mas isso não é tão comum. Nós vemos que muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Aquele texto de Lucas 17, de 11 a 19, quando fala dos 10 leprosos, e quando a gente ouve essa história, né, um dos que foram curados, um só que voltou para agradecer, os outros 9 não voltaram. A gente fica indignado, né? Onde já se viu, não voltou para agradecer. Mas pense bem, o quanto nós recebemos bênção diariamente e não agradecemos. O quanto nós achamos que somos autossuficientes e não agradecemos a Deus. Tem uma passagem que tira do homem todo o orgulho, 1 Coríntios 4:7, quando diz: quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Aí a gente pensa, fala: nossa, e se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Ou seja, quem é você? O que torna você diferente de outro? Ah, mas eu sei falar inglês, né? Mas não português, né? Eu sei. Mas se você sabe, isso que você sabe, você tem, é porque você recebeu. Alguém pode falar: não, eu trabalhei para conquistar. E quem te deu forças para trabalhar? Sabedoria para entender? Como não agradecer por tudo, por todas as coisas? O tempo todo. Porque se tudo que nós temos vem de Deus, como não agradecer? Com certeza nós podemos pensar nisso. E o homem, cada vez mais, ele está vivendo, tentando como que se comprar as coisas para não agradecer. Parece que você perde o senso de gratidão, como se fosse fácil comprar as coisas. Você esquece que como comprar o carinho de uma mãe, de um pai que te criou toda a vida,
É como pagar pela bênção de poder ver a chuva, né? De ver o sol nascer. Não tem um preço isso. E diariamente nós recebemos. É bênção de Deus. A terceira pergunta é: por quanto tempo devo agradecer? Essa pergunta também parece óbvia a resposta, né? Como diz o texto: graças, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. É fácil a resposta, mas é onde nós mais erramos. Às vezes nós somos até agradecidos, mas ao mesmo tempo esquecemos dessa gratidão. Você começa e agradece, e é aquilo que eu disse, daqui a pouco você está reclamando por aquilo que você agradeceu, e deveria continuar agradecendo. As bênçãos são permanentes, mas a nossa gratidão parece que ela é só esporádica, né? De vez em quando eu resolvo agradecer por alguma coisa. A extensão da gratidão é para todo sempre. Sempre devo agradecer a Deus. E a ideia de extensão também é na questão da intensidade. Qual é a intensidade da minha gratidão? Eu sempre conto a história do meu sogro, que uma vez eu dei um presente para ele, e ele pegou assim, né? Pegou o presente. Ah, obrigado. Pôs em cima da mesa e saiu. Depois eu descobri que ele era japonês, né? Então ele ficou super grato, mas ele não vai explodir, né? Obrigado, dá um abraço, abriu o presente na minha frente, né? É a questão dele, né? Como oriental. Mas às vezes nós somos assim. Recebemos uma bênção e falamos: obrigado. Não é porque nós somos orientais, né? Mas é porque falta gratidão mesmo para a gente. Não percebemos as bênçãos que temos, que recebemos. E a gratidão deve ser sem limite. Tem uma historinha de uma garotinha também. Ela tinha uma irmã que cuidava dela. Ela não tinha sua mãe. Essa irmã cuidava dela o tempo todo. Um dia ela entrou numa loja e querendo comprar um colar para sua irmã. O dono da loja já ficou olhando para ela assim, né? Quanto dinheiro que você tem? Perguntou para ela. Ela falou: tem essas moedas aqui. E a menininha mostrou as moedas, ele viu que era muito pouquinho. Mas ela continuou falando: esse colar eu quero dar aniversário para a minha irmã, ela vai ficar muito feliz, porque ela é alguém que cuida de mim, minha mãe morreu. Contou a história para ela. E aquele senhor, ele ficou compadecido dela, né? Então embrulhou lá para presentinho, falou: toma, aqui o presente, pode levar. O que aconteceu, é claro, né? Passou um tempo, chegou lá a irmã dela para devolver, falando com o dono da loja: como que você vendeu isso? Quanto que custa? Isso é negociação entre freguês, né? Não posso contar o preço. Mas a minha irmã não tem dinheiro para pagar. E ele insistiu com ela. Ele pegou o embrulho, devolveu para ela e disse o seguinte: ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. Ela pagou o preço mais alto que qualquer um pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. A gratidão dela pela irmã dela fez com que ela pegasse tudo que ela tinha. Ela não pensou em nada. Ela pensou em agradecer dando um presente de aniversário. Eu lembrei do texto da viúva, né? Ela que tinha apenas 2 pequenas moedas. O que o texto diz? Ela deu mais do que todos. Por quê? Porque deu tudo o que possuía, enquanto que os outros deram ofertas daquilo que lhes sobrava. Graças te darei para sempre, sempre. E com qual intensidade, irmãos? Com toda a intensidade.
Eu tenho que ser muito agradecido a Deus, mas muito mesmo. Todo dia eu tenho que lembrar do quanto Deus é bom para comigo. Percebe como a vida é melhor quando a gente tem gratidão? Não sobra espaço para tristeza. Você vai olhar e vai acordar mais um dia e falar: nossa Deus, mais um dia, o Senhor está comigo. Confirma, a tua palavra está aqui. Salvação, as bênçãos estão comigo. E mais um dia eu posso agradecer ao Senhor. Graças te darei, Senhor. Por quê? Porque tu me livraste. O texto diz: tu me livraste, tu me saraste, tu me preservaste a vida. O teu favor dura a vida inteira. Graças te darei. Por quê? Por muitas bênçãos. Bênçãos sem fim. Graças te darei. Por quê? Para que meu espírito te cante louvores. Por quanto tempo? Graças te darei, Senhor, para sempre. Há duas formas então, irmãos, de nós vivemos a nossa vida. Ou felizes, agradecidos a Deus, por mais difícil que seja a nossa vida, agradecidos a Deus. Ou tristes, ingratos, reclamando das coisas a vida toda. E aí eu posso dizer, por mais fácil que seja a vida, né? Porque não precisa ter vida difícil para reclamar, não. A gente vê muito mais gente reclamando em fila de aeroporto do que até mesmo num hospital mais complicado. Quantas vezes você vê pessoas naquele hospital sofrendo, sentadinhas lá quietinho? Aquele negócio de televisão é um ou outro que grita, que faz barulho. A maioria está sofrendo ali e agradecendo a Deus ainda. Qual das duas formas nós queremos viver? Tem um texto que faz uma ilustração do milho de pipoca com a questão da gratidão. O que acontece com o milho da pipoca? O coitado vai para a panela, né? Quando ele não vem num saquinho, vai para o micro-ondas. Micro-ondas deve ser até pior, né? O micro-ondas dá meio pânico, né? Mas para o milho de pipoca, aquela panela fechada também deve ser um pânico, terror. E ali ele está desesperado. Mas com o tempo, depois que esquenta bem, começa a explodir. E aí ele percebe que ele está se transformando. O fogo foi transformador para ele. E ele se tornou algo melhor, macio. De repente o fogo apaga. Não vou contar a parte que ele vai ser comido, porque aí vai estragar a ilustração, né? Mas está lá a pipoca bonita, branquinha. Mas também na panela sobra aqueles carocinhos que eu sempre erro o nome, piruá. Porque pode vir um fogo mais quente do mundo, ele fica resistente, endurecido, fica lá. Não vou estourar, não vou, ninguém vai me comer, né? Ele fica lá, fica resistente, passa por toda a dificuldade e não muda. Qual dos dois a gente quer ser, né? Às vezes a gente esquece que os problemas na vida da gente, eles precisam acontecer algumas vezes, irmãos. Como aconteceu na vida de Davi. Ele precisava passar por aquelas dificuldades. Ele viu que ele estava distante de Deus, estava se achando da visão lá, né, no palácio. Ele precisou que o espírito dele pudesse voltar a cantar louvores, que a presença de Deus fosse mais forte na vida dele. O sofrimento às vezes acontece na nossa vida para que a gente possa virar pipoca, né? Deixar de ser duro. É isso que a gente precisa fazer. E por isso agradecer a Deus. Agora a gente tem essa opção de viver a vida inteira reclamando. E por mais que o fogo esquente,
mais nós relutamos contra as dificuldades e nunca percebemos a mão de Deus, nunca agradecemos a Deus. Que Deus nos dê essa graça de ser gratos a Deus, de agradecer a Deus, de poder perceber que os dias são poucos, alguns maus, outros bons, mas a gente precisa viver melhor, precisa aproveitar melhor, ajudar o nosso próximo, parar um pouquinho de ser mal encarado, né? de brigar com tudo, querer consertar o mundo. Quando a gente está querendo consertar todo mundo é porque a gente está com problema, não está dando conta de consertar a gente e quer consertar o mundo. A gente precisa ser mais dependente de Deus e agradecer a Deus. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, agradecemos a Ti por essa noite, ó Deus. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos deu esse local, ó Deus, local agradável para podermos ouvir a Tua palavra, para podermos estar junto com os irmãos. Um tempo precioso na nossa semana, ó Deus, onde ouvimos canções, oramos ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela nossa vida, Deus, pois sabemos que ela é toda Tua, ó Deus. Tudo que nós temos, até mesmo as dificuldades que passamos, ó Deus, tudo vem de Ti, ó Deus. E que o Senhor Deus esteja nos ajudando, Senhor, para que nunca nos falte a gratidão, para que possamos em todo o tempo, ó Deus, louvar ao Senhor. Que tudo, ó Pai, realmente seja feito para a glória do Senhor. Pai amado, abençoe a nossa vida, abençoe esse momento, cada um de nós que estamos aqui, ó Deus. É isso que nós pedimos e colocamos diante do Senhor, orando em nome de Jesus.